Então, eu sou Igor William de Oliveira e sou aluno da Universidade Estadual de Goiás do curso de Fisioterapia do campus EZFE. Então, eu vou estar apresentando sobre infecções sexualmente transmissíveis, né, e métodos, e mais à frente, métodos de prevenção contra a gravidez. Essas ISTs, né, essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por muitas das vezes por vírus, bactérias ou outros organismos, sendo que sua transmissão ela é dada muitas das vezes, né, que é mais comum, né, relatado nas literaturas, são pelo contato sexual, seja esse contato oral, vaginal ou anal, sem o uso de um preservativo e com a pessoa, com um parceiro que esteja contaminado. Outras transmissões também são descritas, só que elas são descritas como raras, né, sendo a transmissão vertical, a amamentação, né, no momento da amamentação, no momento do parto e também por transfusões sanguíneas, né, sendo a vertical a mais comum destas, né, que seja a transmissão da mãe para o feto, pelo cordão umbilical. Dentre essas ISTs, né, a gente tem vários tipos que são descritos, né, como a herpes genital, o cancro mole, que é uma lesão, né, que é um tipo de lesão, o HPV, a doença inflamatória pélvica, a donovanose, gonorreia por infecção por clamídia, gonorreia e infecção por clamídia, linfogranuloma venéreo, né, que é o LGV, a sífilis e a infecção pelo HTLV e a tricomoníase. E aí, a que eu escolhi para a gente falar é um pouco da sífilis. Né? A sífilis é uma doença infecciosa, né? Ela acontece a partir da bactéria Treponema pallidum, né? E ela possui 3 estágios, né? Que nem está nessa imagenzinha do lado direito. Né? O estágio 1 né? É um estágio somente de uma ferida, o estágio 2, que é ali a partir de 4 a 10 semanas, né? Gera uma série de uma série de erupções cutâneas, né, em todo o corpo dessa pessoa, então afeta a pele desse indivíduo. E o terceiro estágio, que é depois de 3 até 15 anos depois, que a gente que afeta, né, órgãos internos. Né? Então ela é marcada por lesões, né, seja ela lesões como úlceras, erupções na pele, ou quando afeta, né, a gente tem uma lesão nesses órgãos internos. Então, como que é a forma de contágio? A forma de contágio geralmente é por lesões. Né? Então, há aberturas, né, de lesões, como no exemplo da relação sexual. Né? Ali no momento da relação sexual, acaba gerando pequenas fricções, né, no caso da relação sexual sem o uso de preservativo, né, acaba gerando pequenas fricções que geram abrasões, né, geram microlesões, que é onde é o espaço perfeito para a penetração da troponema, que é a bactéria da sífilis. Né, onde essa bactéria atinge o sistema linfático, leva a uma disseminação hematogênica, né, a disseminação pelo corpo, né, e acaba se espalhando pelo corpo, onde a gente tem tanto uma resposta local quanto uma resposta sistêmica. Onde essa resposta local é ali no local onde foi, né, na abrasão local, ali onde é que foi a penetração, o local de penetração da bactéria, que vai resultar em ulcerações, não, em erosões, né, pequenas lesõezinhas, né, e também a resposta sistêmica, que vai resultar numa produção de complexos imunes, né, durante o corpo inteiro. Em relação aos sintomas, a gente tem que esse autor, né, Freitas 2021, né, ele descreve 5 estágios, né, comumente são 3, mas a gente tem 2 entre o secundário e o terciário. Né? O primeiro estágio, ali em cima, né, as manifestações presentes é o cancro duro, que é um tipo de úlcera, né, no caso genital principalmente, que no caso, quando há um estudo histológico, a gente vê que ele é rico em treponemas, ele geralmente é um local único, né, indolor, com a borda bem definida e regular, né, ele não é todo desregular, né, com a base endurecida e limpa, né, um fundo limpo. E é localizada geralmente no local de entrada da bactéria, seja ele no pênis, na vagina, na vulva, no colo uterino também,
no ânus, na boca ou em outros locais da pele. E também há a presença de linfonodos regionais, aumentado tanto em número quanto em tamanho. Né? Aqui é algumas imagens, né, que eu consegui encontrar na internet, né, onde a primeira ela representa um cancro duro na região peniana, a segunda imagem, né, na região anal, indicada pela seta, né, a seta preta ali em cima, a terceira imagem na região labial, né, de uma moça, e a quarta imagem na região do dedo, né, que é descrita como cancro digital, né, por mais que não seja no dígito da pessoa. A secundária, o estágio secundário, eles são lesões, né, as manifestações elas são lesões cutâneo-mucosas, né, de vários tipos, geralmente ali na pele principalmente. Né, pode ter a presença de uma micropoliadenopatia, linfodenopatia generalizada, né, sinais constitucionais e também às vezes pode haver a presença de quadros neurológicos, quadros oculares, quadros hepáticos. Né? E aí tem algumas imagens, né? Que nem eu falei do estágio 2, né? São mais estágios de lesões, né? De lesões na pele, né? São esses pontinhos, né? Que estão nas imagens aqui. Né? Então a gente tem desde na região glútea, de membro inferior, aqui na região posterior, no dorso das costas desses pacientes, na região palmar, na região plantar, né? Como está descrito aqui, né? Sifílides palmoplantares, né? Então é essa das duas imagens aqui, do lado direito. Em relação ao terceiro e o quarto, que é o estágio latente, né? Ele pode ser dividido tanto em latente recente quanto em latente tardio, né? O recente com até 1 ano de duração e o latente tardio com mais de 1 ano de duração. Né? E ambos são assintomáticos, porém o indivíduo ainda permanece, ele ainda consegue contaminar outras pessoas. Né? Então, por isso, da prevenção ali também ser a realização de testes do tratamento adequado, né? E o tratamento por parceiro também. Em relação à sífilis, o estágio terciário, né? O estágio terciário é um estado, de certa forma, mais grave, né? Então, assim, comparado aos outros, não deixando de lado os outros, né? Então, onde o paciente ele vai ter manifestações cutâneas, né, como lesões gomosas e nodulares, né? Essa imagem aqui, né, é um exemplo de lesões gomosas, né? Manifestações ósseas, né, seja a periostite, a osteite gomosa, né? Então, geralmente são inflamações, né, por exemplo, artrite, sinovite, né, a presença de nódulos justa-articulares também. Né? Também pode apresentar manifestações cardiovasculares, né? Seja a estenose, né, das coronárias, a aortite, né, que é a inflamação também, aneurisma da aorta, especialmente aqui na porção torácica. E também alterações neurológicas, né, tanto a meningite, que gera uma série de outros sintomas também, né, há gomas no cérebro ou na medula, atrofia do nervo óptico, né, dentre outras. Em relação ao tratamento, né, a recomendação principal, né, que a gente tem é o tratamento imediato com esse benzilpenicilina bezatina, né, que é o benzetacil que a gente conhece. Né, claro, após o teste, após a confirmação do teste reagente para sífilis. Então esse teste ele pode ser realizado tanto na presença ou não de sintomas, né, em pessoas gestantes principalmente, em vítimas de violência sexual, em riscos de amputações e pessoas com sintomas tanto de sífilis secundária quanto de primária. E aí a gente tem um esquema terapêutico. Né? Então, dependendo da classificação clínica, né, ali do lado esquerdo da tela, né, então seja ela recente, tardia ou ali a neurosífilis, por exemplo, então a gente vai estar tudo a partir desse esquema terapêutico. Né? Então aqui a segunda parte dessa tabela, a segunda coluna, né, tem como que é realizado esse esquema, né, seja a aplicação, né, intramuscular em cada glúteo, né, então em todos esses três, né, uma alternativa para gestante, né, porque às vezes, né, no caso essa medicação ela pode ser prejudicial para gestantes, né, e para o feto, né, e aqui o que a gente faz depois, né, depois da realização desse esquema terapêutico. Né, e aí está descrito aqui, né,
por Freitas, 2021, mas ele foi adaptado a um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. Né? E aí, em relação à prevenção, né, falando principalmente das duas principais tipos, né, que é a sífilis adquirida e a sífilis congênita, né, aonde principalmente eles vão dispor de a prevenção ela é dada principalmente pelas ações educativas, né, seja elas por parte de escola, propaganda, né, em qualquer outro meio, né. Por exemplo, também na sífilis congênita, ela vai variar também de visitas domiciliares, por exemplo, de uma equipe de saúde, né, onde a gente vai ter toda uma explicação, né, sobre a doença, sobre como evitar e essas coisas. Para ambas, né, então, por exemplo, para a mãe do feto, né, não pegar, não adquirir essa sífilis e passar para o feto de forma congênita, né, a utilização do preservativo, né, então a adquirida também, né, é uma forma de prevenção. A realização de testes de forma preventiva, no caso da sífilis congênita, que a gente tem desde o teste ali no primeiro pré-natal até no momento do parto, a realização dos testes. Né? E também a realização de testes de forma preventiva, no caso da adquirida, né, ali eu coloquei um ponto, um asteriscozinho, né, como forma de prevenção no caso de contato com uma pessoa que testou positivo para sífilis. Né? E também ali, né, do outro lado eu coloquei, né, realizar essas consultas pré-natais, né, para estar realizando a avaliação, porque a sífilis congênita é bem prejudicial para a criança, né, para o feto, tanto antes de nascer quanto pós-nascimento. Em relação aos métodos de prevenção de gravidez, né, a gente tem vários métodos, seja ele hormonais ou não hormonais. Né, então a gente tem desde uma pílula contraceptivo oral, um contraceptivo injetável, hormonal, né, no caso, o anel vaginal, adesivos cutâneos também, implante contraceptivos e DIU hormonal. Né, esses são os hormonais, que a gente sabe que tem uma série de efeitos adversos e que alguns são prejudiciais para a mulher. Né? Todos esses daqui são de uso feminino, né, especificamente de uso feminino. E os não hormonais, onde a gente tem o preservativo, tanto masculino quanto feminino, né, que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, né, disponíveis gratuitos, né, nos postinhos. O uso do diafragma, que é uma espécie também de não hormonal, espermicidas, DIU de cobre e também a relação à cirurgia, né, como por exemplo a vasectomia. Né? E também, né, esses aqui, né, no caso aqui, só a cirurgia, por exemplo, de vasectomia e o preservativo masculino são para homens, né, o espermicida também, né, por vezes, por hora. E atualmente a gente tem vários estudos, né, que é uma boa, né, no caso, uma boa evolução, né, que é o anticoncepcional, no caso, para homens. Que esse aqui é uma imagem de um estudo, né, que está sendo muito divulgado atualmente, que é em relação a ondas sonoras, ultrassônicas, né, de certa forma, para prevenção da gravidez. Né? No caso, eles desativam a produção de espermatozoides e tudo mais. E no mais é isso. Essas foram as referências que eu utilizei, né? E